Atenção, aposentados, mas se você não é aposentado, vai se aposentar um dia, então preste muita atenção aqui também, porque hoje o assunto vai ser muito importante e a nossa convidada de honra é Rosana Azevedo, que é advogada especialista em aposentadoria e tem muito para nos ensinar hoje aqui. Seja muito bem-vinda, Rosana. Obrigada, Rafa. Rosana, conta pra gente aí, ó, quais são os maiores erros que as pessoas cometem na hora de fazer uma aposentadoria por conta própria? São tantos os erros, porque as pessoas, elas entendem que elas sabem Fazer. encaminhar, sabem o que é necessário ou não. Aham. E independente do profissional, procure um profissional da área previdenciária. Uhum. Tá? Então, esse é o meu conselho. E que indico. Tem tantos profissionais maravilhosos na cidade. Porque depois que coloca ali, já não tem como voltar atrás. Se deixou alguma coisa pra trás, já era, né? Já depois que fez o encaminhamento, não tem. É a mesma coisa que uma calça rasgada. Depois que rasgou, só pode remendar. Aham. Mas aí, profissional nenhum vai se responsabilizar. Tá, e os 5 maiores erros que as pessoas cometem? Que elas Os- esquecem. Os 5 maiores erros é que elas vão e levam falta de documento. Hum. São entrevistadas e querem contar alguns detalhes que, na realidade, esses detalhes poderá prejudicá-los. Terceiro, Aham. eu vou no advogado do meu vizinho porque ele disse que é muito bem. Perguntaste se ele é da área previdenciária? Não, não perguntou. Então, Sim. isso também Cada é macaco no seu galho, né? Exatamente. Eu não vou procurar Hum. um advogado criminal para atuar na área previdenciária. Sim, isso é muito importante. Então, procure um advogado que tu tenha confiança, que tu tenhas referência, mas que seja da área que tu estás necessitando. Uhum. Esse é o meu conselho. Até porque a lei tem muitas brechas, a lei tem muitas coisas, né? E a gente, imagina para vocês também da área, como e tá sempre mudando, tá acompanhando tudo isso. Imagina agora para um leigo, porque hoje as pessoas acham que colocam ali no chat GPT, colocam ali, é só fazer isso, encaminhar aqui, encaminhar ali. Só que é como falou, falta papel, aí vai buscar aquele papel, quando vê já passou 1 ano, 2, 3, e a aposentadoria ainda não saiu. E o advogado existe justamente para encurtar esse caminho, né? Ele já estudou para isso. Com certeza. Tá? Ele já está habituado, ele já conhece, digamos, os detalhes que um profissional advogado de outra área não conhece. Uhum. Então, isso é importante. Procure, se você tem uma causa civil, procure um advogado da área civil. Se Uhum. você tem uma área previdenciária, procure um profissional da área previdenciária. Se você tem uma área, precisa de um advogado criminal, vá a um advogado que atue e tenha boas referências na área criminal. Sim, sempre é bom buscar referências, né? E donas de casa, para elas se aposentarem, é simples? É possível? Como é que é isso aí? A dona de casa, ela pode contribuir com 5%. Isso é a contribuição de uma dona de casa. Uhum. Agora, se não for dona de casa Uhum. e tu queres te aposentar, comece a contribuir. Vá no INSS, faça o teu cadastro, sabe? E comece a contribuir. Aí tu vais ver se tu podes contribuir com 11%, se tu vais contribuir com a integralidade dos 20%, depende da média que tu queres atingir para a tua aposentadoria. Mas se é uma pessoa que nunca contribuiu, não se aposenta? Se é uma pessoa que nunca contribuiu e vive na miserabilidade, em estado de vulnerabilidade, é uma pessoa que vai passar por uma perícia social. Uhum. A assistente social do INSS vai visitá-la, vai ver como é que é a situação dela e vai dar o laudo social que é encaminhado.
Sim. Uhum. Então, aí ela vai ser aprovado por uma perícia social ou Uhum. não. Perícia, um laudo social. Uhum. E qual é o mínimo para contribuir, assim? O mínimo é 5% sobre o salário mínimo, Uhum. mas para como dona de casa. Uhum. Aí tem o 11%, que é para a pessoa que está numa situação, digamos, ela está desempregada. Aham. Então, Pois é, quando tá desempregado. aí pode contribuir com os 11%. Uhum. E tem muito trabalhador rural também, né? Eu sei que trabalha Tem, bastante com. trabalhamos. O E, que e pode continuar. tá é que o trabalhador rural, ele Uhum. é um leque grande, porque é o Ah, empregado rural, pode ser o pescador sim. e aquele agricultor minifundiário com menos de 80 hectares. Aham. Esse e que sobrevive daquela área com a família, com a esposa, com os filhos, Uhum. sem ter outra renda, Sim. tá? Então, esse nós trabalhamos bastante. Aham. Trabalhamos também, que é uma aposentadoria agora que está sendo muito procurada, a Uhum. híbrida, que a pessoa, digamos assim, ó, trabalhou 2, 3 anos no interior. Ela Uhum. nasceu no interior, ela trabalhou no interior, ou ela trabalhou em economia familiar com os pais, Sim. e depois ela só trabalhou de diarista, não contribuiu, não recolheu. Depois ela passou a trabalhar Aham. de empregado. Então ela tem, digamos, uns 3 ou 4 anos rural, de Aham. anos atrás, e tem uns 12 anos como empregado, seletista. Então, Sim. nós vamos comprovar que ela trabalhou em economia familiar com os pais, Aham. juntar esse tempo e aposentá-la. É uma Porque aí burocracia, né? é uma burocracia. Aí tem a justificativa, a audiência de justificativa, que Uhum. agora não está sendo mais feito no INSS como era antes. Uhum. Agora é encaminhado para nós fazermos, gravarmos, entrevistá-los e com os testemunhas. E qual é o maior desafio nisso, Rosana? O maior desafio, eu penso que ainda são as testemunhas. Porque Ah, a prova documental é a prova. Não precisa provar nada, tá ela ali, é o prova por papel. si só. Sim. E a prova testemunhal, a pessoa traz os testemunhas. Esse conviveu comigo, morava lá Ah, comigo, viu eu trabalhar, viu eu sim. isso, viu com a minha família, conheceu meus pais e Uhum. tal. Aí tu vai para uma audiência, e aí Ah, eu já conheci. E aí ele trabalha. Um pouco ele trabalhava, o outro ele ficava em casa, ou um pouco ele trabalhava, e às vezes ele ia no vizinho. ah, Então, assim, ou se não sou amiga íntima, aí já descaracteriza a testemunha como testemunha e passa a ser só informante. Então, são coisas que mínimas, mas que te deixa uhum. muito insegura, porque quem é que sai prejudicado? É a pessoa, porque tu Sim. conhece, muitas vezes tu conhece, tu sabe quem é que está ali, quem é que Uhum. trabalhou, até porque essa característica eu conheço, porque eu morei até meus 8 anos no interior, Aham. então tu sabe como é que era aquela época. Sim. Então, isso é uma peculiaridade que tu dispõe, né? Uhum. Isso é uma coisa, e atualmente, as pessoas que mais te procuram no consultório, procuram por qual motivo? As doentes ou Pode, para pode ser, aposentadoria? pode ser pelas duas Tá. razões. Assim, ó, nós temos agora, depois da mudança da Lei Uhum. da Previdência de 13 de novembro de Aham. 2019, aí houve uma mudança gigantesca. Uhum. Então, agora, nós temos a época, são os de transição, que Sim. são pessoas que poderiam se aposentar antes, mas faltavam
1 ano e meio, 2 anos. Então, agora nós estamos num período de transição, que é o de 50%, de 100%, de contagem por Que aumentou o pontos. tempo, né? Mas que tu pode, nas brechas, Aham. encontrar uma solução e conseguir aposentá-la. Ah, porque tem a época de jovem aprendiz, tem coisas que contam também como isso, né? Isso também. Estagiário. Também conta, com o jovem aprendiz conta, mas eu tô, além da aposentadoria por tempo de contribuição, existe essas aposentadorias agora num período de transição, e esse período de transição é uma contagem diferente. Digamos, que tu tivesse a mulher 28 anos em 2019. Aí tu entra num período de transição de 50%, que aí é uma contagem diferente de pontos. Não, direito é matemática também. É muito Meu matemática. Deus do céu. Então, eu não vou entrar nesse detalhe, porque ela é bem delicada e complicadinha, assim, para nós ficarmos fazendo essa explanação. Mas são mais 4 tipos de aposentadoria que só estudando o caso para vermos se ela tinha aquela contagem, se os homens tinham 33 anos em 2019, eles poderão poderá ser estudado o caso dele e eles conseguirem se aposentar usando desses tempos de transição. Gente, resumindo, não façam por conta própria, hein? Que já deu para ver que o enrosco é grande, hein? E no caso, assim, de doenças? São o temporário e o permanente. O temporário é o auxílio-doença antigo e o permanente é a aposentadoria antiga por invalidez. Esses são os dois. E o temporário, que é o antigo auxílio-doença, que era o que eu não lembrava, sim. Nós estamos vivenciando uma época muito diferente. As doenças agora, elas são doenças diferenciadas, que antigamente ninguém falava em doença autoimune. Em burnout, essas coisas. Nada. Então, assim, hoje é muito comum. E nós profissionais, enfrentamos um problema, porque em função dos próprios peritos não serem profissionais especializados na área, digamos, de reumato para essas doenças autoimunes. Então, muitas vezes, eles não dão muita importância. Porque não é uma coisa que tu enxerga, que nem uma perna quebrada tá quebrada, né? Exatamente. Não tem exame que comprove. Sim. Tem exames que descartem a doença. As doenças, porque eles começam a fazer exame do pé e vão fazendo até o fio do cabelo, porque e as pessoas ficam simplesmente incapacitadas, porque elas não conseguem levantar, elas deitam e não conseguem dormir, as dores são intensas, uma hora é num braço, outra hora nos 2 braços, outra hora é nas articulações. Então, esse problema da fibromialgia, nós estamos vivenciando com os clientes e quase chorando com os clientes, porque a gente vivencia. Sim. E sabe da dor deles. E os médicos, infelizmente, eles não são especializados na área, os peritos, e eles não sabem da intensidade do problema dessa doença. E como resolver essa situação? E como resolver? Nós estamos aguardando, porque eles não têm mais, assim, o que buscar. Primeiro, eles não têm condições financeiras de pagar um médico especializado na área. Arrumam um valor emprestado, vão no médico, e o que acontece? O médico até dá um laudo, mas o próprio, e até a própria justiça, os peritos da justiça, muitos acham que não. Que vai passar, que aquilo ali é um problema passageiro. É fricote mesmo, a mesma coisa nós enfrentamos, mas não tanto com a depressão, aquela aguda.
Sim. Mas essa, digamos, tem psiquiatras. Aham. Mas os psiquiatras, sem fazer nenhuma crítica a eles, eles já são ah, acostumados. Então, Sim. só que tem uns que reagem de uma forma, os pacientes, e Aham. tem outros que reagem de outra forma. Uhum. Então, os esquizofrênicos, é complicado isso tudo, sabe? Ah, então, esse é um grande Que problema daí eles que eu têm que vejo. confiar no laudo do Do psiquiatra. psiquiatra. Tem que confiar, digamos, num laudo do traumato, mas se ela não tem condições de pagar, de efetuar um pagamento de um traumato, a pessoa, porque muitas vezes ela já foi por tantos lugares fazendo exames Sim. que chega um ponto que ela já desistiu. Eu tenho uma cliente que faz 4 anos que ela está correndo atrás de exames, 4 anos. 4 anos, não lá no escritório, mas Sim. os exames que ela me trouxe, que ela Aham. foi de uma forma ou de outra, excluindo, os médicos foram excluindo Uhum. tal doença, para que chegasse à conclusão que era fibromialgia. Uhum. Então, e é uma menina nova, ela tem 40 anos, Uhum. e, Ai, e era. obrigada. Eu também. Né? Senti nova também. Ai, mas é uma guriazinha, né? Então, e tu vê a Uhum. situação da pessoa que ela nem muitas vezes não consegue levantar. Sim. Então, nós que vivenciamos, estamos do outro lado da mesa, a gente sabe que é diferente. É difícil, né? É, É que fica muito da palavra de um contra de outro, contra a percepção de um com a percepção de outro. de E até outro. porque depressão. Aí vai o perito. Tem dias que tu tá bem, que tu conversa, mas tem dias que tu não sai da cama, não acende a luz do teu quarto, não abre a janela e, Exatamente. sabe? Então realmente são coisas muito difíceis mesmo de avaliar, sabe? É E, difícil. e a gente tem também uma fama no Brasil e tem muita gente também que é malandra. É, Então, isso acaba prejudicando as pessoas que realmente têm a doença, né? Que são pessoas sérias e precisam do benefício, né? Também porque a gente sabe que tem muita malandragem, né? tem muita malandragem. Às vezes chegam lá as pessoas me dizem, eu quero que a senhora me diga como é que um fulano, meu vizinho, tá lá, ele não faz nada, diz que está aposentado, como é que ele aposentou e eu tô aqui dessa forma que eu nem caminho? Eu disse, pois é, não sei lhe dizer, não sei lhe informar. Então, assim, ó, existe, como tu falasse, as Uhum. malandragens que uns pagam pelos outros, né? É. E quando a pessoa ganha esse benefício, uma vez eu vi que até vi num post teu no teu Instagram, que eu acompanho bastante, né? Que quando a pessoa tá recebendo auxílio, eles podem olhar o Instagram da pessoa, olhar as redes sociais. Então imagina se tu tá encostada por uma situação assim de uma doença grave, de uma depressão, mas tá ali, tipo, todo dia fazendo festa, bebendo e postando. Isso aí pode fazer com que a pessoa perca o benefício e tenha que devolver, né? Com certeza. Se houver uma denúncia, com Mas certeza. só se houver uma denúncia. Não, se houver uma denúncia ou se o próprio perito Perito, ver, ele pode fazer a denúncia, né? Ou ele mesmo se manifestar, é, ou chamar novamente, ou se alguém do INSS vê-lo e chamar novamente para fazer uma perícia. porque eu vejo que muitas empresas, muitos RH, quando vão contratar a pessoa, eles olham as redes sociais. Hum? E ali pelas redes sociais também já tiram já vê um termômetro, sabe, de como é, né? Então, realmente eu acredito que aí conte bastante também, porque hoje Sim, todo mundo tá de olho em todo mundo. sim, sim, sim. Todo mundo vê todo mundo sabe o que todo mundo faz. E uma outra questão também, doutora Rosana, questão assim, quando uma pessoa casa, tipo, uma pessoa jovem casa com um senhor de mais idade, Hum. que Aí já é acontece... área civil, mas vou te responder porque eu também Vamos sou falar do velho nascida. da lancha? Vamos, Vamos falar do velho da lancha? vamos. Como é que é a historinha do velho da lancha? Que às vezes a gente sabe que existe amor, que o amor, assim, não existe de todas as maneiras, mas também existe o interesse. E a Existe. gente sabe que tem muita gente jovem
que tenta dar o golpe do velho da lancha. Como é que a lei protege, com todo respeito, a gente está falando isso, Sim, né? sim, Com todo sim. respeito, o velho da lancha, sabe? Olha, a proteção é aos 70 anos. Ó, já é. A proteção a partir dos 70 anos, independente, porque Aham. eu acredito que exista a autoproteção do próprio, mas às vezes ou o homem ou a mulher ficam cegos, né, Sim. nessa situação. Mas assim, ó, mesmo eles ficando cegos, se ele tem 70 anos ou ela tem 70 anos, eles Aham. estão protegidos, Quer dizer o quê? tá? Que quando Não vem a tem, falecer, não não tem tem direito, divisão. não tem divisão. Aham. Só aos herdeiros dele, que é os filhos, Sim. e somente a eles. Tá. Então, mas tem direito à pensão? Olha, a pensão até pode ter direito. Uhum. Pode ter direito. Mas não aos bens. Não aos bens. Uhum. Então tá, não é bom porque eu acho importante falar, porque a lei, às vezes a gente vê em outro sentido, mas a lei protege muito também. Sim, mas Pra- se aí também, assim, ó. Essa ele- questão do idoso, sabe? Isso eu acho muito importante. Não, mas necessita, sabe? Uhum. Necessita dessa proteção, mas isso existe, sabe? Então, Uhum. assim, ó, falta um dia para 70. E casa. E aí, doutor Rosana? Ai, meu Não, Deus, se aí não dá pra. fechou 70, tem direito a discutir. Isso aí, claro, que Aham. surge uma discussão que entra em processo litigioso dos filhos com a companheira ou a esposa. É um enrosco, né? Mas é discutível, mas se passou dos 70 ou nos 70. Tá, e doutor Rosana, tem alguma coisa que eu não te perguntei, que tu gostaria de falar, assim, neste momento, assim, que tu acha que é importante nessa questão toda? Nessa questão toda, deixa eu lembrar uma coisa que eu acho importante. Essas aposentadorias que estão pegando essa época de transição, Aham. ah, tem, tem nos procurado bastante e nós temos conseguido. O Uhum. que que é? Ah, quando o primeiro cadastro teu Aham. como segurado no INSS, se for individual, ou seja, tu pega um carnezinho, vai no INSS na época, né? Foi Sim. ao INSS, se cadastrou Uhum. como individual. Tu vai contribuir por tua conta. Aham. Depois que contribuiu uns 3, 4 anos, deixou de contribuir. Aí Uhum. tu veio mais tarde a trabalhar como seletista de carteira assinada. Sim. Depois passou a ser diarista, depois contribuiu novamente individual. Tu tem condições de rever esse tempo, as brechas que ficaram do tempo que tu contribuiu para a época que tu ficou sem contribuir Aham. e mais as outras brechas depois que tu fosse seletista até tu ter voltado a contribuir e fazer um cálculo com um profissional e ver se vale a pena tu contribuir e Uhum. aí tu consegue a aposentadoria, ah, não dependendo das regras de agora, que tem que Sim. ser para mulher com 62 e para homem com 65 e tu aproveita a lei antiga. Gente, ainda bem que tem gente que estuda pra isso, porque imagina. Eu não consigo nem pensar se eu tivesse que calcular e pensar tudo isso, né? Que bom que tem Ai, pessoas que que bom, porque eu acho que a gente tem que ser apaixonada pelo que tem, faz. tem que ser. E tem muito assunto ainda, né? Porque a gente nem falou Tem. também da aposentadoria especial. Por Tem. pessoas que trabalham em situações de risco, Isso. motorista, hospital, né? Que também tem uma aposentadoria especial. Enfermeiros, Tem tudo. técnicos, até farmacêuticos nós já conseguimos, Ah, mas é toda a ala do especial. é isso aí, gente. Não façam por conta. Encurtem caminho, porque tem gente especializada aqui só para facilitar a vida da gente aí nesse sentido, Que né? bom.
Que bom. Doutora Rosana, eu falo doutora Rosana, mas dá vontade de dizer Rosana, porque né? Eu tô até me chateando. Rosana, né? A gente fica assim. Sem formalidade. Aqui, a gente se conhece há tanto tempo. Eu estou muito feliz por aceitar o convite, por ter vindo até aqui. Muito obrigada por todos esses conhecimentos. E seja sempre muito bem-vinda. Eu é que agradeço, viu? Muito, muito, muito obrigada por essa oportunidade. E nós estamos aí. Quando tu quiseres e me convidares, com certeza, se eu tiver o meu tempinho. E agora foi uma época boa, porque nós estamos um pouquinho estagnados esse mês, né? Justiça, suspenso, prazo. Sim. E... tem coisas que a gente está amarrada e não tem muito o que fazer, né? Engessado, mas isso é muito bom, porque tu vai recapitulando e, de uma certa forma... ajusta outras coisas, né? Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada a todos. Um beijo, até a próxima.